Estou aqui com o meu mais novo amigo, Luciano Muniz, Olá. da Igreja Primícias. É isso aí, Wellington. É um prazer, cara, estar aqui na mesa. É um lugar que eu amo, é a mesa. Muito obrigado pelo convite e espero que todos vocês possam também se deliciar com esse momento com a gente. Obrigado aí os meninos que nos apoiam, tá? Muito obrigado mesmo. É uma honra ter você aqui com a gente, né? A gente já pôde bater um bate-papo antes de começar e eu já pude aprender algumas coisas. Então, mesa é o lugar de aprendizado, de gerar comunhão. Então, essa mesa aqui não tem placa, não tem nome, é para o reino, né? bom. Então, é nesse lugar aqui que a gente estabelece alianças e conhece um pouquinho mais, né? Do que o Espírito Santo tem feito e operado em outros lugares, não é verdade? É verdade. Então, já vou começar com assim, a primeira visita de alguém, então espero que seja somente a primeira, que tenham outras, né? Opa. A primeira vez a gente sempre vai conhecer mais o convidado, então eu vou lançar mesmo a primeira pergunta aqui, que é corriqueira, né? Então, quem que é o pastor Luciano Muniz? Pastor Luciano Muniz tem 51 anos, agora em maio, agora mês que vem faço 51 anos. Sou pastor da Igreja Primícias, aqui em São Paulo, e fui formado em Educação Física. Trabalhei na área há um bom tempo, casado com a pastora Ana Carolina, tenho 3 filhos, Túlio, Benjamin e Sara. Queria ter mais, mas a situação não permite. E eu tenho uma paixão enorme pelo reino de Deus. Há 30 anos estou no Evangelho e quero cada vez mais mergulhar e aprender do reino de Deus. Esse é o pastor Luciano, apaixonado. Se fosse definir, apaixonado pelo reino. Glória a Deus. Você chegou a lecionar ou não? Eu trabalhei mais em área esportiva, né? Trabalhei em academia, personal trainer. Legal. Na área acadêmica não. Embora eu seja formado a licenciatura plena, né? Eu posso atuar nas duas áreas. Mas não fui para a escola para manter minha insanidade. Boa escolha, porque eu trabalho em escola já está em quase 20 anos. Você trabalha em escola? A minha formação já foi licenciatura plena e eu já iniciei na escola e desde então, né? Não tive essa experiência, essa oportunidade. Acho que foi envolvendo, depois eu tive academia, trabalhei como personal e acabou não tendo oportunidade de trabalhar em escola. Mas eu acredito que seja uma experiência fantástica. Né? Um aprendizado, né? Chegou uma época que eu fiquei meio desanimado, assim. Hoje eu não leciono mais, né? Eu sou coordenador de uma escola, mas chegou uma época que eu fiquei meio desanimadão, assim, sabe? O que eu fiz, né? O professor ganha pouco e não sei o quê. Só que aí, assim, cara, eu comecei a ficar mais envolvido com a Bíblia e se apaixonando, igual você falou, né? Não tem como não ser apaixonado, né? Conhecendo Jesus. E, cara, eu vi que ele era um professor, né? Falei, Jesus era o professor dos professores. Então, ele honrou a minha profissão. Então, eu preciso honrar essa profissão, porque Jesus foi um grande professor e eu preciso ser também, né? Eu vejo a educação a grande ferramenta do projeto de Deus sendo estabelecido, né? Tanto é que uma das armas do maligno que mais avança é na educação. Então, nós temos que ter um olhar muito forte para a educação como uma ferramenta, porque é uma folha em branco, né? Você está construindo caráter, construindo ideias e formação, e quem chega primeiro escreve. E a igreja precisa avançar também nessa área. Eu amo igrejas que têm visão de abrir escolas, né? Tento também, estudo um pouco a respeito disso, mas precisa de um poder aquisitivo maior, mas seria muito importante mais escolas cristãs para nossa geração, né? Sim, às vezes eu tenho que me segurar, né? Porque às vezes vamos no TPC, às vezes dá vontade de soltar um amém, né? Vamos falar sobre isso. E, cara, eu sempre comento com o meu grupo de professores, né? Lá nós não somos uma igreja, nós não estamos pregando, mas, cara, nós somos luz ali. E o que eu, nessa caminhada, o que eu percebo realmente são ataques espirituais. Porque, cara, assim, a gente está inserido numa comunidade, numa favela, né? Então, ali é um lugar de tirar pessoas, de resgatar pessoas. Com certeza, a semente lançada. Exatamente.
o professor, na cabeça de uma criança, né, nós que estudamos essa parte, eu vou exemplificar. É o Google da criança. Ele vai perguntar para você, o que você falar é verdade. Então, quando ele vai buscar uma outra ideia, ele já tem uma formação. Então, é muito importante nós atuarmos na educação como os princípios do reino. E é muito atacada essa área. Parabéns. Parabéns. E assim, é o que você falou, né? A igreja é um lugar também de ensino, né? Então, eu já percebi que você já tem essa veia de ensino mesmo, né? De ensino, de pegar a palavra, de debruçar sobre ela, de realmente estudar. E é o que eu falei, né? A escola é o primeiro passo para isso. É onde você vai aprender o quê? A ler e escrever, né? A ler e escrever, socializar, né? E realmente plantar uma semente que futuramente poderá dar frutos. Então, recebemos muitos ataques, né? Então, igrejas, orem pelas escolas, pelos professores. Nós temos muitos testemunhos de pessoas que, depois de casados e com a vida já bem adiante, voltarem à igreja. Assim, eu aprendi muita coisa na escola da igreja, nos ensinos, que ficou ali, né? Então, nunca uma semente, né, é lançada que vai voltar vazia, né? Vai sempre fazer o que Deus quer. Então, verdade. É muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho aí da igreja Primícias, como ela surgiu. Não, primeiro, antes da igreja, a gente tá falando de você ainda. Eu quero saber como é que foi esse encontro com Jesus, né? Como é que ele te encontrou? Eu sou filho de agricultores lá de Goiás. Nasci em Goiás. E de 4 irmãos, eu tive um desejo muito forte de jogar futebol. Lá na roça, eu ficava chutando abóbora e futebol. Logo, meu pai mudou para a cidade. E aí, me envolvi com futebol. E há 14 anos, eu saí de Goiás e vim para Ribeirão Preto. Joguei no Comercial de Ribeirão Preto, em Botafogo. E fui seguindo a carreira profissional. Quando eu me profissionalizei, eu fui jogar numa cidade chamada Matão, na Matonense, e eu caí num quarto com 3 evangélicos. E eu, muito zoeira, aquela coisa de jovem, né? Eu tinha 20 anos, mas aquilo me impactou, cara. O jeito que eles trouxeram o evangelho para mim, eu conheci o amor mesmo. Sabe quando o João fala assim, eu peguei no amor? Quando você pega em alguém... Cadê? Aqui. Quando você pegar em alguém que vive Cristo, você está pegando no amor, cara. Eu entendo quando o João fala assim, eu peguei no amor, porque ele pegou em Cristo, né? O amor é abstrato. Como que você pega no amor? Quando você abraça um irmão cheio de Deus, você está pegando no amor. E eu fui pego por esse amor. E aí eu me converti e dali eu assinei um contrato com uma outra cidade chamada Batatais, né, que fica perto de Ribeirão Preto, a região ali. E quando eu cheguei lá, toda cozinheira de clubes pequenos, assim, a gente chama de tia. Tia, aonde tem uma igreja aqui? Ela diz assim, vamos na minha igreja. E eu iniciei nessa igreja e tive um chamado muito rápido e toda aquele amor pelo futebol, aquela coisa, foi tirado e foi colocado o chamado de Cristo. Eu fui chamado muito cedo, já me ingressei no ministério, fui trabalhar na obra, e dali chegamos até aqui, 30 anos já se passaram. Parei com o futebol, porque também não era lá aquelas coisas, né? Me formei em educação física, fiquei trabalhando na área e também no ministério. Meu chamado principal, assim, que eu gosto de fazer e sei fazer, é implantação de igrejas. Nesse ministério eu implantei vários ministérios, ia para lugares, não tem nada, preciso de uma igreja. Então, venho nessa pegada aí. Quando eu vim para São Paulo, né, do interior para São Paulo, foi a pedido dessa igreja mãe, né, que eu estava no interior. E aqui eu fiquei 4 anos e depois surgiu a Igreja Primícias.
Quando 4 anos se passaram, veio aí o chamado de Deus e nós conversamos com o pastor sênior lá, o pastor Mário, hoje está com 90 anos, foi um professor bem rígido, eu sofri muito na mão dele, né? Igreja muito tradicional, gravata, tudo. Tudo alinhado. Não, eu cheguei um dia lá, eu dirigi uma igreja lá, eu coloquei o projetor e falou, não, aqui é hino na harpa na mão. Aqui é hino na harpa e na mão, não pode ser... E assim eu fui criado no Evangelho, foi bem difícil, né? Toda a minha formação, ela foi de pancada mesmo, mas serviu, foi bom. Que bom. E em nenhum momento teve um desvio, teve um outro olhar para sair e voltar? Eu tive um período que eu passei por uma situação muito difícil dentro da igreja, que eu digo que foi uma caverna mesmo, mas não saí da igreja, não foi questão familiar mesmo, né? Eu tive uma separação brusca, uma coisa que não estava no meu roteiro, na minha vida. Então foi muito difícil mesmo, que eu tenho sequelas até hoje, no sentido de cicatrizes, né? Superadas, mas eu não digo nem sequelas, porque eu prego que Efésios 6 ali, quando fala da armadura, diz assim que depois que nós havermos feito tudo, permanecermos firmes, e firme é sem sequela, né? Vamos para frente. Então eu posso dizer para você que eu passei também um vale da sombra da morte dentro de uma igreja, e permanecer no reino é o segredo. Mesmo que você não tenha força nenhuma, eu suspendi meus ministérios, fiquei ali sentadinho, esperando Deus, e ele veio, né? Ele veio, não, ele sempre esteve ali, né, cara? Verdade. Então, acho que ninguém que está no Evangelho não tem um ponto difícil na vida, um vale, um deserto, né? Deserto é difícil porque ele não muda, parece que você não está saindo dele, porque a paisagem é a mesma. Andar no deserto, a paisagem é a mesma. Você está andando, parece que não está saindo do lugar. Mas tá, cara, mas tá. Fiz até uma música, eu canto lá na igreja, mas o pessoal não gosta. Né? Desse meu deserto, né? Mas eu não vou arriscar aqui também. Se quiser, fique em paz. Se quiser, e aí a audiência vai cair, os comentários não vão ser legais. Vamos deixar para outro momento. No final você dá uma palhinha. Então eu acredito, você que tá aí nos ouvindo agora, saiba que o deserto é uma escola, é didático, você aprende, você cresce. E com certeza Deus vai honrar sua fé. Sabe o que é muito louco, cara? As pessoas que a gente está recebendo aqui sempre chegam nessa parte do deserto. E é muito legal porque elas estarem hoje aqui testificando isso significa que elas passaram por ele, né? E aí um deles falou assim pra gente, na verdade a gente é treinado no campo do inimigo, né? Olha lá, Davi, né? Ele até tem uma parte ali que ele tá ali junto com os filisteus, né? E então, assim... Isso é importante, né? E isso, infelizmente, é o que tem... pelo menos do que eu percebo, né? Você vê muitas igrejas se levantando para falar, não, você não pode sofrer, pare de sofrer, né? É uma propaganda enganosa mesmo. Enganosa, porque... Primeiro que a gente reivindica a parte boa da palavra, né? Você não vai numa loja evangélica, em algum lugar, comprar uma caixinha de exortação. Você vai comprar uma caixinha de promessas, né? Então, por aí a gente bate no peito e quer as promessas. Eu nunca vi ninguém orar assim, Senhor, a tua palavra diz que eu teria aflição, cadê as minhas? Né? Verdade. O Senhor tem que enviar a promessa. Mas quando elas vêm, elas nos melhoram, faz com que a gente cresça. Passar não é fácil, mas você ter essa experiência com Deus em momentos difíceis, você vai só crescer.
Sim. Só crescer, né? Sim. É quando você entende, né? Entende. É o que você falou, né? Deus sempre esteve comigo, né? Eu gosto muito daquele poema do Pegadas na Areia, que é um poema que diz que tinha 2 pegadas na areia, e num momento muito difícil da vida do poeta, ele olhava e ficava triste porque ele foi abandonado, que só tinha uma pegada na areia. E no final da jornada, Deus revela a ele e fala, olha, a pegada que você viu eram as minhas, eu estava te carregando. Não era você que estava atravessando o deserto, eu que estava te levando. Então, esse poema é antigo, né? Porque eu sou um pouquinho antigo. Pegadas na areia, assim, quando você se sentir só, é porque Deus está te carregando. Você não está só. Jamais, jamais. Verdade. Jamais. Eu lembro disso aí. A minha mãe tinha uma amiga que ela tinha um quadro gigante, assim, com esse poema, assim, na sala. Assim. Toda vez eu passava, eu tinha as pegadinhas lá, assim. Esse é um poema de vó. É verdade. Ó, você que lembra desse poema aí, você manda um alô, põe um foguinho no coração. É verdade. Só os fortes entenderão. Verdade. Só a geração, raiz. Brincando, gente. Vocês mais novos, vocês serão a próxima geração. Então, vocês têm que ser mais fortes ainda. Mais fortes. Não é verdade? Forte. E são, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma geração não tem dificuldade de se comunicar com a outra, né? Mas cada um tem suas fortalezas e Deus vai usar de forma pontual o que é necessário. A gente tem que tomar cuidado, né? Com essa parte do saudosismo, né? Tem gente que é muito saudosista, né? Não posso abrir mão. Eu também, mas a gente tem que entender que Deus ele é o mesmo em essência, ele é imutável. Mas as formas com que ele se revela e que ele age, né? São diferentes para cada geração, né? É importante você falar nisso, porque assim, quem se comunica melhor com essa geração vai conduzi-los. Verdade. E se eu ficar com o meu saudosismo e com o meu achismo, eu não vou deixar de comunicar. Então eu vou perder a comunicação e vou ficar mais bravo ainda com eles. Eu tenho passado um pouco por isso, assim. É verdade. É porque você entender a geração, né? Vamos falar dos louvores, por exemplo. Né? Tem um grupo de jovens lá na igreja. Aí eu vou ouvir os louvores dele e falar, mas eu tô saindo daqui deprimido, irmão. Não quero ouvir esses louvores de vocês, não. Né? E aí eu estava orando esses dias, que nós vamos ter um culto até, inclusive hoje. E eles prepararam a playlist deles lá. E aí Deus falou no meu coração. Falou, não, a forma deles se comunicarem comigo é a forma que eu quero. Né? Não é aquilo que você quer ouvir. E isso já me melhorou. Falei, cada um tem um... Porque qual é o meu louvor? É de guerra, né? Jeová teu cavaleiro, vamos derrubar as muralhas de Jericó, aí não sei o quê. Aquela coisa o deles é mais colinho, vem pra cá, eu e você no meu quartinho, e aquela coisa sempre mais... na minha cama. Sempre na minha cama. E aí quando eu ouço esses louvores, não me impulsiona. Mas impulsiona eles, pô. É a geração deles. Eu não posso vestir... Nem também quem foi uma geração antes que a minha, me vestir de hino da harpa. Aliás, eu amo e ali está a essência, estou dizendo na atualidade, né? Sim. Tem palavras que a gente nem entende mais, né? Tem palavras, né? O anelo. Anelo primaveril. Eu visitei um amigo meu lá, eles estavam cantando a harpa e tinha uma música que tinha essa palavrinha, né? Primaveril. O Salmo, a harpa... O 116, acho que é 116, né? Eu amo, mas também eu não vou cantar porque não dá certo. Para mim não dá certo, né? Mas são hinos que marcaram. Sim. Mas palavras que essa geração não vai entender, né? Solta o cabo até o solta o cabo da nau, né? Quiseram até pegar o Danal esses dias, né? Quem é o Danal? Esse Danal aí, vamos orar por ele. Solta o cabo. Vamos orar por ele. Danal teimoso. Não solta o cabo da Tem uma pregação na internet, o cara... E é de verdade. Ele orando pelo Danal lá. Só que ele é teimoso, não solta o cabo. Uma vez, você tá falando aí que Deus falou com você, né? Eu tava pregando, cara. E aí, eu comecei a falar e tal. E aí, surgiu a parte que tava falando... gente, na minha época... Né? Eu tava lá na sala, na escola bíblica, a professora pegava aquele cartaz, e aquilo lá era música, não sei o quê, na hora, cara. Tipo assim, porque as professoras usavam aqueles cartazes aí da PEC, né?
A gente cantava as musiquinhas olhando o cartaz, com aquele desenho parado. Aí, quando eu tava no meio da frase, aí eu senti Deus falar assim, isso é bom na sua época, para você. Isso. Eu falo do jeito que eu quiser. Mas é bem por aí. E aí, na hora, eu me corrigi. Falei, gente, não, eu entendo. Pra mim, esse era legal, mas para as novas gerações são outras coisas, né? Outra coisa, outro sentimento. Verdade. Outra linguagem. Eu tenho visto que quem está indo em direção a isso está captando mais o coração, o entendimento, tá sabendo comunicar com essa geração. Né? Eu não sou exímio nisso, eu não me considero um bom comunicador para a juventude, mas estou me esforçando para isso. Estou me esforçando. Não pode se fechar, né? Não sempre querer aprender, né? Pelo amor de Deus. Quando a gente parar de querer aprender... Então... em relação ao nome da igreja aí, porque o nome Primitiva não, desculpa, Primícias. Nós saímos, a igreja que nós estávamos, quando nós tivemos esse cisma, nós fomos para uma garagem. Acho que é praxe toda a igreja. Começamos uma garagem, né? As garagens é veículo de plantação de igreja. E aí, nós temos uma rua paralela a essa casa onde foi a casa da minha sogra até. Um quintal, a gente começou o culto lá. E aí atrás a rua chama Primícias. E o Marcos, que está aqui com a gente aqui, que Deus já chamou, mas não foi. Eis que estou à porta. Teimoso, rapaz. Nós ali orando e tal, ele falou, por que a gente não... Porque a gente estava vendo um salão na rua mesmo, Primícias, né? Vamos pôr Primícias, é aquele... Como é um nome bíblico e aí partiu dessa indicação, pela rua Primícias. Sim. E aí nós fomos estudar mais a fundo sobre as primícias, né? Festa das primícias, o que é primícias. E entendemos, então, que seria um nome como um chamado. E tem sido, né? Nós buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí nós estamos há 10 anos, curtindo o que Deus tem revelado, assim, passo a passo. Ela não foi uma igreja planejada antes, mas foi revelada aos nossos corações, aos pastores e os membros. E tem sido bom, bom. Primícias. Hoje temos igreja Primícias em Manaus. Que legal. Temos no Piauí. Temos um trabalho missionário em Goiás também. Tá abrindo alguns braços da igreja Primícias. Então você acabou voltando lá para... Você veio de Goiás, para Goiás, a gente tem uma base missionária lá, que a gente leva pessoas daqui. Ela vai ser implantada um seminário de 1 ano para despertar a vocação, ele vai ter uma grade curricular do ensino bíblico, da visão panorâmica da Bíblia, e de visão de caráter e chamado, não só ministerial, mas chamado cristão. Então, porque justamente pelos jovens. Às vezes chega uma idade, quem sou, onde eu vou, o que eu vou fazer. Sim. Acho que tirar 1 ano para dar uma estruturada. Nós temos um pastor amigo que levou o filho dele aqui em um desses projetos, em Montemor, uma cidade aqui perto. Ele falou, meu filho voltou outra pessoa, centrado. Então, se ele vai estudar, se ele vai ser um empresário, se ele vai ser um funcionário público, não importa. Mas o que ele adquiriu de conhecimento de quem ele é em Deus, valeu a pena. Então, nós estamos com esse pensamento. E apresentar os estudos da nossa igreja também, que nós desenvolvemos lá. Já faz 7 anos que a gente tem estudado com uma equipe dos Estados Unidos e outros lugares do mundo, que a gente chama de o sentimento de Deus, trazendo todo cristão, ou deveria ser o intercessor do reino de Deus. Então, essa é a ponte principal. Levar as pessoas a interceder pelo reino de Deus. Legal. Essa parte, Wellington, é o que tem nos movido mesmo, a nossa igreja, como Igreja Primícias, trazendo esse ensino. Tá?
Então, para você ter uma ideia, o chamado da oração, né? Nós chamamos que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como é no céu. Então, essa vontade, ela é no céu e ela é replicada na terra. E essa intercessão, a gente chama de intercessão inversa. Porque o que é a intercessão na igreja? É mais comum, que tem que ter e não pode parar, a intercessão horizontal. Isso, entre nós. Sim. O irmão fulano está desempregado. Aluguel, enfermidades. Então, a gente leva a agenda daqui para o céu. Imagine você agora, você conseguir ir para o céu, conhecer a agenda de Deus e trazer para a terra. Então, é uma intercessão do reino de Deus aqui na terra. Sim. Aí nós perseguimos esses ensinos para que cada cristão ali possa ser o intercessor do reino de Deus, da agenda dele. Fazendo tudo isso, intercedendo pelos irmãos, orando um pelos outros. Nós não podemos jamais parar de orar um pelos outros, interceder, levar... Tiago fala isso, né? Orar um pelos outros, né? Não tem como. Mas aí você cresce porque você pega uma responsabilidade da vontade de Deus ser estabelecida. Verdade. Né? Tem um ensino que eu desenvolvi que é sobre o tabernáculo. Você vai ver Paulo, desde do concílio ali de Atos 15, que eles começam a falar que o que estava acontecendo era o que o profeta havia falado, que haveria um tempo que seria reerguido o tabernáculo caído de Davi. Uhum. Eles evocam esse nome tabernáculo e começam a trabalhar fortemente nessa ideia de tabernáculo. Você vai ver Paulo dizer assim, eu estou prestes a deixar esse meu tabernáculo terrestre. Uhum. Você vai ver Pedro dizer assim, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, então eles começam a replicar nós como tabernáculo. E aí eu trouxe essa ideia de tabernáculo que, primeiro, ele é móvel. Verdade. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, você vai estar empregado na empresa A, você vai ser mandado embora, seu tabernáculo foi desmontado ali, meu irmão, você vai ter que ser montado em outro lugar. Às vezes, seu tabernáculo é montado dentro de um hospital. Então, a vida, quando os apóstolos entendem isso, eles entendem essa liberdade daquilo que João diz. Olha, nós somos como o vento. Nós somos um tabernáculo. Ora nós estamos montados aqui, ora ali. Então, nós somos tabernáculos móveis. E a ideia do tabernáculo tem 3 estágios muito importantes. O primeiro pátio ali, que eu chamo de social. Uhum. Quer dizer, seu tabernáculo foi desmontado em um lugar e você teve que mudar de bairro ou de cidade. Seu tabernáculo foi desmontado ali e você foi para outro bairro. Então, ali você vai encontrar um social. Vizinho, parentes, todo um social ali dentro. Quando passa por uma parte mais íntima, desse social, algumas pessoas se aproximam de você, ela já tem que entrar para um lugar chamado lugar santo. Ali tem a mesa da comunhão, o candelabro e o altar de incenso. Sim. Então, quem avançou do social para um pouco mais da minha amizade, ele já tem que conhecer a minha aliança. Ele já tem que conhecer que eu tenho um compromisso com a mesa, eu tenho os dons espirituais, eu tenho um altar. Uhum. Então, a amizade, dentro desse social tem um cara que está começando a frequentar mais minha casa, ou me chamou mais para isso, automaticamente ele entrou mais profundo dentro do tabernáculo. Beleza? Agora, dentro desse social, um solteiro, eu comecei a namorar. Aí, a intimidade, essa pessoa entrou mais dentro desse meu tabernáculo. Aí ela tem que conhecer. Quanto mais ela me conhece, mais ela conhece a Cristo. Mais ela conhece a arca da aliança que está em mim. Uhum. Por isso nós somos tabernáculo. Para apresentar o reino de Deus. E aí, você começou a trabalhar numa empresa, tem 20 pessoas no seu setor, é o seu social. Desses 20, 2 ficou um amigo mais próximo, entrou para a sua comunhão. Aí tem que saber que igreja que você vai, a sua fé, o altar, o que você pode, o que você não pode. Uhum. Ele conheceu, e ali dentro as pessoas vão saber,
tá uma rodinha ali vendo uma promiscuidade. E nem chama aquele irmão, aquele lá, porque ele nem vai ver, porque ele tem uma aliança. Uhum. E se aí o negócio estreitou mais ainda, entrou para mais profundo, aí não tem jeito. Tem que conhecer mais a Cristo. Para andar comigo, nesse profundo, tem que também andar com Cristo. É isso que o tabernáculo representa. E para fechar, o tabernáculo era desmontável, mas uma coisa não podia parar, que era o altar aceso. Tudo era transportado ali nos seus devidos lugares, mas o fogo não se apaga. Então, quando você é desmontado num lugar, poxa, perdi o emprego, vai desmontar um monte de coisa, mas o altar não. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Bateu na sua casa, infelizmente, a enfermidade. Seu tabernáculo vai mudar, você vai ter que ir para o hospital, você vai ter que fazer exames, você vai estar tramitando em outros lugares. Funciona como tabernáculo ali, meu irmão. Entenda isso. Você foi montado num quarto de hospital, funcione como um tabernáculo. Todo enfermeiro tem que saber quem você é, todas as pessoas vão entrar ali dentro, vão conhecer a Cristo através de você. Porque o seu tabernáculo foi permitido montar ali. Você foi montado naquele lugar. O sacerdócio real, né? Sacerdócio e vai em direção disso aí, sacerdócio real, nação santa. Quando o cristão entende isso, ele passa a ser um pouco mais maduro. Não querer só as bênçãos. De repente, querer ter uma responsabilidade. Uma responsabilidade. E esse mover, ele vai entender que Deus está conduzindo. Eu morei em várias cidades, eu saí de Goiás, morei em Ribeirão Preto, Batatais, Matonense, vários outros lugares. E quando entende-se isso, você sabe que cada lugar que você passou ali, a obra de Deus foi realizada. Não tem como. Você falou de ser móvel, né? No momento de enfermidade, nós recebemos aqui a pastora Jo, e ela disse que ela fez uma cirurgia muito grande, né? E ela estava cheia de ponto. Mas todo mundo reconheceu ela naquele hospital como alguém que orava. Então, exato, ela falou que levavam os enfermos e ela toda aberta lá para orar pelas pessoas, cara. É isso. Então é isso, né? O fogo não se apagou, cara. Literalmente, ela está fazendo a função do tabernáculo. Deus montou ela ali naquele hospital para revelar a presença de Deus. Para funcionar como um tabernáculo do reino de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, neste tabernáculo, o apóstolo Pedro fala na carta dele 1:13, que é isso mesmo. Enquanto eu estiver nesse tabernáculo, eu quero ensinar as virtudes de Cristo. Eu quero ensinar a Cristo. Enquanto eu estiver aqui, é para isso que eu estou. Para apresentar a Cristo. Sim. Eu achei interessante, esses dias eu esqueci o nome do pastor, ele estava num estádio lotado e ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Por que as coisas estão... O evangelho está perdendo força? Quero que cada um de vocês grite o nome da igreja de vocês. Aí ele falou, 1, 2, 3, mas saiu aquela... Ninguém entendeu nada. Aí ele falou, agora grita quem salvou vocês. Jesus! Todo mundo ouviu. Falou, é isso, ó. As pessoas, todo mundo está querendo gritar o nome da sua igreja. E aí, ninguém entende nada. A nossa função primária é apresentar a Cristo. Depois a igreja, depois a igreja local, né? Mas a gente está com uma forte institucionalização das pessoas, a gente veste a camisa da igreja nas pessoas, as pessoas acabam pregando a igreja. Verdade. Do que sendo o tabernáculo de Cristo. Ele vem buscar uma noiva, né? Uma noiva. Uma unidade, né? Então, glória a Deus que a gente tem entendido isso, né? Como eu falei assim, aqui é um lugar que não tem placa. Isso aqui, ó, é uma mesa de comunhão. E eu creio muito nisso, né? Deus levanta pessoas diferentes, de formas diferentes. As igrejas são, cada um com as suas características. Seu chamado, né? E isso é comum, como eu e você somos diferentes, mas a gente tem que ter um objetivo em comum. Então, nesse objetivo comum, qual que é? Revelar a Deus. Então, eu posso te ajudar naquilo que você não tem, você me ajuda naquilo que eu não tenho. Hoje eu estou aqui buscando conhecimento, você sabe, e trazendo também um pouco daquilo que a gente sabe, mas buscando conhecimento. E isso é um servir. É um servir. Isso aí. Então, isso é maravilhoso. E a gente não tinha isso
há um tempo atrás, essa liberdade de ir numa igreja e na outra. Verdade. Mas eles tinham um motivo para isso, né? Para cuidar dos seus membros. E hoje acabou sendo um problema até essa liberdade de ninguém tem raiz em lugar nenhum. Hoje está aqui, se alguém falou uma palavra torta aqui, já muda de igreja, né? Hoje você não precisa sair de casa mais, né? Também então... isso, né? Então, o desigrejado, que é um... Não, e assim... você... é um erro. Antes, para você ouvir uma bobeira, você tinha que visitar muitas igrejas. Hoje a internet está lotada delas. Tem adolescente aí pregando, falando um monte de bobeira. Enfim. Quando eu te perguntei o nome da igreja, e aí você sempre vai... Eu achei interessante, né? Desde a nossa conversa anterior até agora. E aí você falou, eu fui ver a origem da palavra. Então, eu percebi que você tem essa veia de investigar, de ir atrás. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente o que você estava falando conosco um pouco antes, sobre investigar algumas palavras, né? Que tá no DNA vocabulário da igreja, enfim, né? A gente tem essa tendência e somos apaixonados por isso, de ficar um tempo... Eu falo lá na igreja, olha, existe o ler, o entender e o meditar. Então, ler, você lê e logo sai, vai ver outra coisa. O estudar, você vai parar um pouquinho ali, saber onde foi essa palavra. E o meditar é o estágio principal, porque é onde você encontra o sentimento de Deus. Por isso que ele falou para Josué, para ele meditar na palavra, sentir Deus. Dia e noite. Quando você medita, você sente. Tá? A meditação ela precisa do ócio. Ela precisa do nada. Né? A minha briga lá na igreja é para as pessoas terem mais tempo ócio, porque Deus só vai falar no ócio. Ele não vai falar no movimento, ele não vai falar na correria. As pessoas hoje, infelizmente, por conta do celular, elas tiraram o tempo ócio de Deus falar. Nem no banho mais tem ócio. Não tem mais, né? Então, o que eu falo primeiro na igreja? Primeiro, Deus só vai falar nesse tempo. E você vai investigar a origem das palavras, você vai dar esse tempo para Deus falar. Por exemplo, a primeira vez que a palavra igreja aparece, ali no livro de Mateus, capítulo 16, quando ele fala assim, Pedro, essa revelação não vem de você, vem de Deus. E em cima dessa revelação, eu vou montar a minha igreja. Pronto, apareceu a primeira vez a palavra igreja na Bíblia. Opa! É a primeira vez para mim. Mas para eles não. Porque eles já entendiam o que era a igreja. Aí você tem que, então, pensar como eles estavam pensando, ou investigar o que era a igreja para aquela época. A palavra eclésia. E aí nós estamos aquele entendimento nosso. Igreja, que é igreja? Eclésia, os chamados para fora. Né? E de fato mas o que era a igreja? Vamos supor que tinha uma comunidade e tinha uma demanda sobre aquela comunidade, ou uma batalha, um problema geral. Tirava-se as pessoas mais importantes de decisão, saíam para fora da cidade, tinha ali uma assembleia, eles decidiam o que ia fazer e iam executar aquilo naquela comunidade. Então, por isso que é chamados para fora. Pessoas que têm poder de decisão são chamados em reunião, em assembleia, para decidir o que vai acontecer. Ou seja, quando a igreja ela está se reunindo, ela está sendo chamada para fora. As pessoas pensam assim, mas a igreja é chamada para fora. Mas primeiro ela é chamada para essa reunião, para essa eclésia. Chamados para fora seria para fora do seu dia a dia, para fora do seu serviço, para fora dos seus problemas. Vem aqui que eu vou delegar a vocês, eu vou demandar coisas para vocês fazerem. Então, eclésia são aqueles que recebem ordens de Deus, por isso que ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E aí, então, vai sendo delegado para a igreja local, a igreja de vocês, lá, primícias,
aquilo que ela tem que fazer agora. Se todo mundo entender isso, então as pessoas já vêm para a igreja com um caderno na mão para saber o que Deus quer que seja feito. Por isso que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas, quer dizer, a minha lista tem que ficar no verso da folha. Não me preocupo com isso. Ele cuida. Porque se eu vier na igreja com a minha lista na frente, eu não vou ter espaço para anotar o que Deus quer. Verdade. E aí é muito forte isso, porque se nós entendemos que a eclésia é os chamados para fora, mas para receber as orientações do reino e aplicar onde nós estamos. Isso é a igreja. A gente estuda nessa visão. Uhum. Amplia um pouco e traz o sentimento de Deus. Imagine você, com a sua equipe, você quer trazê-los para uma reunião de avanço dentro do podcast. Você quer trazer um recado, você quer trazer uma visão, você quer trazer um sonho. Aí o pessoal vem aqui e nem ouve o que você falou e sai cada um buscando aquilo que te interessa. Você vai ficar muito chateado. Uhum. É o coração de Deus. Quando a eclésia se reúne, ele fala, eu quero que vocês façam isso. E o cara está aqui, prestação no meu carro, fulano, meu namoro. Com a lista, aí não tem espaço para anotar o que Deus quer. Sim. E aí a gente às vezes para não atropelar e comovido com a igreja, talvez a gente erra até em trazer as palavras, porque existe a pregação bíblica, que você vai na Bíblia e busca a pregação, e existe a sua ideia, você monta, depois fala, vamos ver qual passagem encaixa nisso aqui que eu preparei. Tem muita pregação que ela o cara prepara a pregação que eu vou falar, o que a igreja está precisando, aí eu vim aqui ver, acho que Davi encaixa nisso daqui. Eu não fiquei na Bíblia para buscar a vontade de Deus, né? Eu montei uma mensagem, os coaches fazem muito isso, eu sou favor aos coaches no seu quadrado e não nos altares, porque danificou muito a igreja. E é isso. Acho que, resumindo, um dos temas da igreja, outro tema que a gente estuda bastante é sobre a oração, né? E é muito interessante, porque aí você vai percorrer a oração dentro da Bíblia. E ela tem uma transição entre oração e incenso. Você vai ver que as orações se transformam em incenso. Isso aí se tornou um padrão. Taças, né? Isso aí se tornou um padrão na Bíblia. Pô, se tornou um padrão. E aí a gente vai procurar o incenso. Aí você vai no livro de Êxodo, você vai ver ali Moisés recebendo a orientação para formar o incenso. Ali você encontra a oração. Ele usa 4 elementos da natureza. São 3 plantas, árvores e um molusco. Você vai estudar esse aí, você vai ver o que é oração, cara. Quando você vê o primeiro, que é o Galbam, ele é uma palmeira. Desculpa aí os palmeirenses. Meu Deus presente. Ela é uma corinteira. Não, esse aí não tem, só dava trabalho para São Paulo. Aí, talvez alguém que é do interior ou de regiões de matas vai entender. Existe algumas plantas que elas soltam umas resinas, tipo uma gota, e aquilo é colhido. E esse galbum é um arbusto que solta essa resina para compor o incenso. Então, primeira coisa da oração é a oração sem ser perfurado. É uma oração de entrega. Por quê? A gente conhece a seringueira, né? Para extrair o látex, ele tem que ser rasgado. Uhum. Aí sai. Sim. 90% das nossas orações é após um corte. Você ora mais quando você está sendo cortado. Aí você intensifica a sua oração. Uhum. Mas o princípio da oração
é aquela oração que não tem nenhum corte, não tem, você ora entregando para Deus, entregando. Aí vai, o estudo é um pouco longo, mas o principal seria isso. Eu vou ser um intercessor, um homem, uma mulher de oração, quando eu oro sem motivo de rasgar ou um problema pessoal, alguma coisa está acontecendo no meu eu. Uhum. Eu passo tempo com Deus. Aí vem os ensinos sobre orar em línguas, né? Que é uma oração de espírito, que não tem um entendimento, um intelecto, mas é um mistério. Você ora em línguas, você ora em mistérios. E a gente estuda dessa forma. Toda a palavra de Deus, a gente procura ter esse e vai desenvolvendo estudos, né? Uhum. E aplicando. A aplicação prática deles sobre interação de anjos. Mas os anjos são eternos. O anjo que falou com Daniel não morreu. Uhum. Ele está falando com quem? Uhum. Miguel, o Gabriel, o anjo que falou com Maria, o anjo que falou com Paulo para ele que não ia perecer aquele navio. Cadê esses anjos? Estão falando com quem hoje? Em Hebreus 1, diz que eles são anjos ministradores. Então, a igreja precisa entender essa batalha espiritual, os anjos. Nós precisamos viver isso. Uhum. A gente fomenta isso na igreja, cuida para que as meninices não aconteçam, né? Sim. Esse dia uma moça falou assim, ai, pastor, eu vi um anjo. Eu fui ver um rapaz, estava chegando na igreja. Então, Tudo que ela contar, o anjo veio. ela falou assim, põe um anjo aqui. O outro orando, né? Senhor, me dá minha vitória, me dá minha vitória. Aí o pastor foi cumprimentar a irmã, pela primeira vez, como que é o seu nome? Vitória. Ele falou, é minha. É a minha, pastor. Posse. É a minha, pastor. Eu tô orando faz tempo pela minha vitória. É a minha. Eu queria que você falasse da cruz. Que ele já deu um spoiler pra gente aqui, né, Roberto? Antes. Fala da cruz, cara. Que isso cruz aí é muito forte. Quando você depara com um texto dizendo assim, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos, é uma palavra muito forte, porque ninguém vai entendê-la. É loucura para aqueles que estão distantes do reino de Deus, mas é o poder de Deus. Que poder é esse? Qual o poder? Também parte desse princípio as primeiras vezes que essa palavra aparece, em contexto que ela apareceu, né? Você vai ver em Lucas, capítulo 23, verso 9, Jesus falando para os discípulos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Esse versículo nós falamos ele já na igreja há muito tempo. Aí ele passou a ser, essa é a cruz que eu tenho que carregar. A gente sempre dá conotação fardo, né? De fardo, isso. A cruz se conecta com fardo. E se você vai perguntar para a maioria dos cristãos o que é a cruz, ele vai trazer o entendimento de Jesus crucificado para frente. Resgate, amor, sacrifício, né? A cruz também é usada no misticismo para espantar espíritos. Outras religiões apoderam-se da cruz para fazer várias coisas, mas na verdade esse entendimento que foi colocado para os discípulos ali, nós temos que entender também como eles estavam recebendo aquela palavra. Porque todos os textos vai dizer assim, que aquele que não deixar pai e mãe, ele vai trazer um contexto de que ele tinha que tomar uma decisão importante. Todos os dias. Então não é necessariamente aquela cruz de crucificar os malfeitores e onde Cristo foi crucificado. Porque ela foi dita antes de Jesus subir na cruz. E o estudo, ele vai trazer que ela tem essas duas conotações. Um objeto de punição, mas também
um objeto de demarcação de território, uma cerca. E ela cabe muito mais nesses textos que Jesus estava falando, como posse. Você comprar um terreno, você vai ter na escritura lá os pontos que são demarcados que é teu. Uhum. Esses pontos são as cruzes. Tudo que está ali dentro é teu. Nós estamos nessa mesa, é como se eu tivesse que demarcar aqui as extremidades dela com essa cruz, e tudo que tem aqui dentro é do Wellington. Uhum. Então, quando Jesus estava dizendo assim, tome a tua cruz e me siga, ele estava dizendo, tudo que você tem domínio e posse, você vem comigo. Você tem que trazer o que é teu, que você tem de domínio e me siga todos os dias. Aí, nisso, tem aqueles que não querem seguir vão ficar para trás. Pai, mãe, aquele que não deixar, negar. E ele ainda fala assim, negar a si mesmo. Né? Aquele que não negar a si mesmo não é digno de andar comigo. Então, a cruz, nesse texto, está dizendo tudo que você tem domínio e posse. Linkando ao Império Romano, que eles na verdade, eles buscam dos fenícios ou de outras culturas essa punição na cruz. O cara matou um soldado romano, vai ser crucificado. O cara está provocando uma rebelião, vai ser crucificado. Então, existia a condenação pela cruz. Os romanos crucificaram muita gente. E qual era o recado? Porque o Império Romano, eles subjugavam os povos, deixava a cultura deles intacta ali, tinha a cultura dos judeus, de todos os povos conquistados, mas ali existia o domínio romano. O dinheiro, aí eles davam muita infraestrutura, consertavam as estradas, reformaram o templo, né? Que tanto o templo é chamado Templo de Herodes, porque Herodes reformou o templo. Sim. Tinha as legiões, né? Por que Jesus perguntou e aquele demônio falou assim, meu nome é Legião, porque somos muitos. Porque era o entendimento... Aqui em São Paulo, nós temos os DPs, né? 31 DP, que é o Departamento de Polícia. Sim. 20º DP. Lá era legiões. E cada legião tinha mais de 2.000 soldados. Olha como tudo tem um contexto. Na questão da cruz, eles pegam e começam a crucificar com esse recado de posse, dono da terra. Ele fala assim, olha, essa terra pertence a Roma. Esse cara morreu, eles colocavam lá o delito, né? Esse cara morreu por causa disso. E o recado é esse, ó, não faz isso não, que isso aqui é nosso. Quando a gente... nós pesquisamos a Bíblia, a gente não vai ver nenhum pedido de Deus nos altares, nas alianças, tendo essa forma de altar, essa forma de sacrifício. Nem de Abraão, que foi um homem de altares. Você vai ver Elias reformando o altar. O altar era outra coisa. Então, por que Jesus foi para a cruz? O texto ainda diz assim, ó, se os príncipes olha como é sério, se os príncipes dessa terra soubessem, não teriam levado Jesus para a cruz. O poder dela. Porque é exatamente o mesmo sentido de posse. Quando Jesus foi para a cruz, o próprio Deus cravou aquela cruz ali e disse assim, olha, agora isso aqui é meu. Eu comprei de volta com meu filho, com o sangue dele. E aí, essa cruz, quando ela é cravada, traz esse estrondo. O que aconteceu na região celestial, rasgou o véu, né? Aquele véu rasgado, a gente fala muito sobre isso. O judeu, olha como é significativo todas as coisas na Bíblia, Wellington. O judeu, quando ele passa por uma tristeza profunda, quando ele perde, ele rasga. Então, o próprio Deus rasgou suas vestes naquele momento, mas era necessário para comprar de volta. Por isso que nós somos comprados pela cruz. Quando você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, quando você aceita a cruz, que você crava a cruz no teu coração, começa a se devolver para Deus aquilo que é dele. Né? O domínio e a posse. É muito, muito interessante isso, porque surgem várias palavras no grego,
né? A palavra cruz é estal, que é estaca de propriedade, e também objeto de punição. Você vai encontrar essas duas definições. Objeto de punição e estaca de propriedade, cerca. É como se Deus colocasse uma cerca. E por isso que fala assim, você está agora debaixo das minhas asas, você está no esconderijo do Altíssimo, você é meu, propriedade exclusiva, nação santa, comprada, adquirida, povo adquirido. Olha que maravilha, cara. A cruz por isso que é poder. E aí, o que nós temos que entender? Aqui em São Paulo, nós já vimos muito isso, que é a invasão de propriedade. Seja terrenos, seja casa, ou seja, existe uma pessoa que tem a posse daquilo ali e o domínio. Tá? Aí vai lá, pessoas invadem. Quando sai uma lei chamada reintegração de posse, aquela galera que está lá dentro, ele sai de boa, beleza, foi bom. Ou ele sai quebrando tudo, sai queimando tudo, não querem sair. Quando Cristo te compra pela cruz, existem muitos domínios do maligno. Então começa uma reintegração de posse na sua vida, cara. Começa uma batalha espiritual por você. E então, quando o camarada vê que não tem condições, ele vai chamar quem? As autoridades, chega a polícia, aí vem o reino de Deus, os anjos do Senhor. Por isso que tem pessoas que já estão tanto tempo no evangelho, mas ainda tem um cantinho ali que ainda está no domínio de Satanás, um vício, uma coisa que precisa, cara, precisa, porque é do reino. Você já assistiu aquele filme de casamento lá, o Quarto de Guerra? Já. Quando aquela mulher chega em casa e fala assim, acabou! Aquilo ali é a cruz. Eu vou falar para você, Satanás, acabou, quem manda aqui agora? E vai dando palavras de ordem. Porque ela entendeu que a autoridade da cruz, o poder que está descrito ali por Paulo, fala assim, a cruz é o poder do evangelho, foi estabelecido aqui. Então, eu sugiro você fazer um ato profético, chegar na tua casa, eu cravo a cruz de Cristo nesse computador, nesse celular, eu declaro e declaro aberta a guerra espiritual aqui nessa casa, porque aquilo que for domínio e posse de Satanás não tem mais aqui dentro da minha casa. O cristão batalha espiritualmente, né? Então esse é o ensino da cruz que olha, ela meu Deus, posso mais falar um pouquinho? Pode, fica à vontade. A raiz da palavra cruz, meu Deus, agora, eita Deus, a raiz da palavra cruz é esteme, H-I-S-T-I, esteme, M-I, esteme. Você vai encontrar essa palavra nos originais, bem clara ali. O que é o esteme? O esteme não tem a cruz aqui, demarcando? Tudo que está aqui dentro é o esteme. Esse é o esteme. Quando você lê o texto de Tiago 4:7, diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa palavra, resistir, chama antisteme, certo? Ou a palavra negativa, né, anti, que é contrário, opor-se. Então, anti é opor-se. Opor-se ao esteme. Opor-se ao que está aqui dentro. A palavra resistir ao diabo significa ante aquilo que está colocado por ele. Você opõe aquilo que ele estabeleceu. Sim. Por isso que é uma batalha. Fala assim, olha, sujeitai-vos a Deus. Essa palavra sujeitai-vos a Deus é um termo militar. Tipo, tô pronto. Sujeitar a Deus é como um bombeiro. Tocou a sirene, ele tá com a bota, tudo 5 minutos, ou menos, ele tá lá pronto. Essa é a palavra usada ali. Sujeitai-vos ao comando de Deus, entrai na fileira, ficar pronto e resistir ao diabo. Essa palavra resistir é antisteme. Ou seja, o diabo ele também tem um esteme, porque ele demarca a autoridade dele. E aí tá dominando. Nós, linkando lá com a igreja, quando Jesus fala que a igreja, ele fala assim, a porta do inferno não prevalecerá. Muitas pessoas entendem assim, o diabo não vai entrar aqui, porque a porta é forte. Mas o texto não está dizendo isso, está dizendo assim que
A igreja que arrebenta a porta de Satanás. Porque fala assim, olha, a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Quem está avançando? A igreja. Quando você vê esse texto lá do antisteme, que é aquilo que está estabelecido, tá? Nós temos o esteme é o que está estabelecido. O antisteme é aquele que vem contra. Uhum. Para ficar bem claro, se nós dois fôssemos para um lugar do nosso país, nós vamos entrar em um outro esteme. Vamos supor que nós decidimos ir para o Nordeste. Lá, nós saímos de São Paulo, nós fomos para o Nordeste. Nós vamos encontrar um outro esteme. Pode ser que no meu corpo ou teu tenha alguma reação alérgica. Pelo ar de lá, pela poeira. Isso acontece para quem vem para São Paulo. Começa a entrar nele o esteme de São Paulo. Uhum. Ele tem uma reação alérgica. Ele vai lá no médico, ele vai receitar uma medicação que chama-se antihistamínico ou antistêmico. É algo para combater o que está fazendo mal. Olha só. A ciência está dizendo para nós entender, olha, você precisa de algo mais forte para combater o que está te causando mal. Esse é o texto da cruz. O poder da cruz é isso. O poder da cruz é você ser resgatado e aí você começa a tomar aquilo que está no esteme de Satanás e trazer de volta, expulsando mesmo. Por isso que ele fala assim, ele fugirá de vocês. Aí você vai encontrar essa palavra antisteme e esteme na batalha espiritual ali de Efésios 6. Você vai encontrar uma outra palavra chamada exteme. Esteme. Ex é a preposição de extrair, tirar de algum lugar. E a palavra esteme, que é o que está colocado. Essa aqui é mais doida ainda. Desenrola aí. Mano, oh Deus. Todas as vezes que eles assistiam um milagre extraordinário de Deus, essa palavra aparece na Bíblia. Essa palavra vai aparecer como atônitos, ficaram perplexos, ficaram atônitos, ficaram sem entender. Essa palavra chama exteme. No popular seria assim, de onde ele tirou isso? Como ele fez isso? Hoje tem meme assim. Peraí, cabeça explodiu. Como ele fez esse paralítico andar? Como ele andou sobre as águas? Essa palavra vai aparecer nesses pontos. E essa palavra, ela é exatamente isso. Existe um esteme que a gente conhece na Bíblia como depósitos de glória, onde nós conseguimos extrair os milagres de Deus. É onde é manifesto pelos dons que o Espírito Santo de Deus derrama a nós, os prodígios, sinais e maravilhas. É onde nós buscamos as coisas que estão reservadas para nós, nas regiões celestiais. É o esteme de Deus. É onde o cristão alcança aquilo que é para ser feito sempre. Quinta-feira a missionária lá na igreja foi pregar, ela deslocou o maxilar, né? E não conseguia abrir a boca e ia pregar. Ela chegou na minha sala e falou, pastor, eu vou pregar que jeito? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o teu nome. É uma oração simples, mas ela é conectada. Existe um esteme, existe um lugar de poder para ser manifesto, e os sinais seguirão os que creem, e o Senhor, nós estamos a teu serviço. Essa ousadia, ela fez assim, deu um estalo na boca dela, saiu mascando chiclete. Isso tem que acontecer com todos os tabernáculos, não é com pastor, não é com missionário, não é com todos os membros. Eu vou encorajar vocês que estão me ouvindo, não perca a oportunidade por orar por esses enfermos. Não perca a oportunidade de declarar
contra o esteme maligno. Porque precisa de um poder, precisa da loucura da cruz para Satanás ir embora. Precisa desses que creem dessa forma. E que não faz parte de nós, não se diz respeito a nós, mas o que está sobre nós, aquilo que foi entregue a nós, aquilo que foi manifesto a nós. E isso tem que ser comum entre a gente. Uhum. Você vai ver lá a primeira vez que a palavra cristão aparece. Atos 11, 24. Eles estão em Antioquia. Tem um problema lá em Jerusalém. Perseguição do imperador Cláudio. Eles têm que correr. Chega em Antioquia, eles começam a viver o cristianismo. Só que ninguém conhecia. Aí, quem são esses? São judeus? São, mas não estão pregando o judaísmo. São helenistas? Não. São epicureus? São isso, são aquilo. Foram procurando quem era aquele pessoal. Aí, eles são os cristãos. A primeira vez que essa palavra aparece. Por quê? O que significa a palavra cristão? Réplica. Parecidos com Cristo. Eles são aqueles que parecem com Cristo. Eu chamo de mini crack. São os cabeçudos. São os mini crack. São os mini crack. Nós somos mini cracks de Cristo. Por isso que eles dizem, vocês vão fazer obras maiores que a minha. Tudo está disponível nessas regiões celestiais, só que o maligno também vai colocando o esteme maligno dele. Quando você entrar numa casa que está em desavenças, qualquer esteme maligno está ali, você já tem que falar assim, primeiro a cruz de Cristo tem que ser cravada aqui, primeiro tem que trazer a posse de Cristo aqui e começar uma batalha aqui. E tomar de volta e resistir ao diabo, e ele vai fugir. E aí vai, então assim, como eu sou apaixonado por vamos Cristo, marcar só para falar sobre palavras só aí, porque, palavras. Cara, é uma profundidade de, olha só, de uma palavra, cara. É muita profundidade, né? Então... tem muita riqueza na Bíblia. Sim. Que nós podemos investir em estudo e prática, né? Estudo e prática. Nós precisamos ter essa paixão. Quando você lê um texto que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa palavra força ali, Oz. Lembra do Mágico de Oz? Essa palavra Oz é hebraico, que significa força, mas ela é uma força, não força física, é força de criatividade, é o poder criativo de Deus. É onde ele derrama o poder criativo dele em situações que você não tem o que fazer. É onde vem coisas que você sabe que... Eu costumo dizer assim, qual é o projeto de Deus? Você saber se o projeto é de Deus. É aquele que, se ele não fizer nada, vai dar errado. Senhor, se você não agir, vai dar errado. É de Deus. Porque depende dele. Sim. E é onde entra essa força. Por isso que ali em Neemias ele vai dizer assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Esse interagir com o reino celestial traz a força de Deus, traz os milagres ordenados por ele. Porque quando você está em comunhão, o que está escrito lá no Salmo 133? Bênçãos ordenadas. Ali eu ordeno a bênção. E isso é muito bom, porque tem bênçãos que eu corro atrás. E tem bênçãos que Deus ordena. Elas chegam. Elas chegam porque faz parte do plano de Deus. E a gente vive isso lá na igreja, a gente tem visto milagres. É uma igreja como a sua aqui, tem o Ministério da Confusão. Tem isso lá? Achei que era só aqui. Não, tem tudo lá. Tem tudo, né? Tem os que pede para sair, tem tudo. Toda igreja, tudo normal. Tem aqueles que são mais aplicados no reino, tem os menos aplicados. Tem normal, uma igreja normal, né? Mas eu tenho visto assim que tem sido muito bom para nós estarmos sentindo Deus.
Vou ler esse texto aqui até eu sentir o que Deus estava sentindo quando trouxe essa mensagem, quando quis falar isso. Aí você vai precisar de mais tempo, então vai reduzir o celular, né? Eu não vejo muito celular, só vejo na hora do meu almoço. Pô, mas essa é a hora do almoço, era a hora de Deus falar com você, cara. Porque outra hora você está trabalhando. Não vejo celular não, só a hora que eu for dormir, mas é essa hora que... Quando Deus vai falar com você? Eu conheço pastores, Wellington, que Deus não está falando mais com eles, cara. Porque estão tão comprometidos com a rede social, com a internet, com tudo. E agora com o advento da inteligência artificial, né? Que isso aí nós vamos ter uma briga sobre isso muito séria. Sobre inteligência artificial. É bom por um aspecto, mas vai tirar mais ainda o meditar. Eu fui visitar um empresário em Guarulhos, passei 3 horas e meia ministrando no coração dele. Aí eu cheguei em casa, no outro dia ele me mandou algumas referências, algumas coisas do que eu havia falado. Mas muito melhor do que eu. Mas por onde? Pela inteligência artificial. Ele colocou lá o assunto e a inteligência artificial trouxe muito mais bonito do que eu falei, muito mais profundo no sentido de informação. Mas a essência. E o... Vazio. Pensa comigo. Vamos pensar comigo. Abraão está lá, a fé abalada, tempo passando, idade chegou. O filho não chega. Filho não chega, angustiado. Mulher daquele jeito, né? Que nós vamos estar no céu, vai ter um período que não vai ter mulher. Tá lá escrito dizendo assim que ao abrir o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Essa aí deu corte. Então, mas... Abriu o 7º selo, porque nos comentários não tem certeza. Né? Ele fala, Abraão, sai da tua tenda, cara. Sai daí para eu falar com você. Vá olhar as estrelas. Pô, eu garanto que ele não chegou lá, olhou, e aí? Tal. Não, ele ficou... Eu acredito que ele deve ter ficado como eu já fiquei várias vezes, assim, contemplando. E aí, quando ele viu que estava distraindo, ele falou, agora você conta. Mandou ele contar as estrelas, né? Para trazer um recado de segurança. Então, se você não tiver o ócio, você não vai ter a essência de Deus. Verdade. Você não vai ter a essência de Deus. Quando ele vai falar sobre a ansiedade... Ele vai falar para você ter tempo. Você vai dizer assim, tá ansioso? Olha os lírios. Olha os pássaros. Essa é a observação, ele está chamando para um tempo de meditação, para um tempo do nada. Eu falo assim, o cristão ele tem que ter o tempo do nada para Deus falar com ele. Deus só vai falar no profundo dessa forma. Tá? Então você tem que eliminar o tempo de internet, você tem que passar mais tempo com Deus e você vai receber revelações mais profundas de palavras que você já conhece. Você vai sonhar mais, você vai ter mais saídas, você vai estar mais tranquilo, você vai entender os tempos. Tudo que Deus revelou para todos os homens de Deus é nesse ambiente de entender o tempo através do ócio. Davi entendeu muito isso. Né? Davi tinha esse tempo ósseo. Eu posso imaginar ele dedilhando ali a sua... É isso que eu queria te perguntar. Porque assim, a gente está tão viciado, né, no celular, é tanto estímulo, que quando falta, a gente não consegue... Mesmo que eu quero ter um tempo ósseo, você tenta. E nessa ociosidade, o pensamento está assim. Porque você não consegue... Assim, a gente não consegue mais ter silêncio, percebe? Às vezes... A gente está num tempo de silêncio aqui, a gente sempre precisa preencher com alguma coisa, né? Então, assim, e é isso mesmo, a gente tem que ter esse tempo ósseo. Mas, para quem está nos assistindo agora, decidiu, o pastor Luciano falou uma coisa verdadeira, tá? Eu quero começar esse tempo ósseo. O que fazer? O que eu posso fazer? Você falou assim, da vida dedilhava. O que se faz, então,
nessa ociosidade? Primeiro é mexer nesse sistema aí, de quem está dominando. Tá? Que é o celular. O celular está dominando. Porque existe uma questão hormonal aí também, de dopamina, né, de prazer. Isso vai ter que ter uma demanda. Às vezes até jejuar. Para que você entre nesse tempo ósseo aí. Depois vem parte prática. Então, primeiro você determina, eu vou tomar posse disso, eu quero me aprofundar com Deus, ter mais tempo com Deus. Então, você já vai ter uma luta contra o seu celular, porque ele virou uma extensão do teu corpo. Se eu for embora e esquecer meu celular, que eu vou ficar inquieto. Meu Deus, preciso voltar lá. Alguém liga pro Etno, o pastor Ronaldo, pelo amor de Deus. Meu celular. Isso é todo mundo. Esses dias eu esqueci minha filha dentro do carro, mas não esqueço o celular. Eu fechei o carro 2 vezes já. Não, 3, vou contar rápido aqui. O meu primeiro filho, né, eu fui fazer o exame do pezinho, na época, ele fazia na PAI, lá eu tava morando em Batatais, né? Aí tal, eu peguei, eu tinha um Monza, fechei o carrinho, bati o porta-mala, entrei dentro do carro, a mãe dele fez assim com o braço. E eu falei, ué, cadê o menino? Eu tinha fechado o menino no carrinho e coloquei dentro do porta-mala. E aí, agora, os outros 2 já fiz a mesma coisa também. Eu chego na garagem, e a criança tá dentro do carro, eu fecho o carro, entro dentro de casa, eu teve um que eu só escutei a buzina, pé, 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 pé. Cheguei lá e tava chorando, né? E a outra ficou lá, a minha esposa que disse, cadê a Sara? Cadê a Sara? Cadê a Sara? Eu falei, nossa, a Sara tá lá no carro. Foi arrebatada. Bom, mas a parte prática, tá? A parte prática disso. Eu sugiro que você comece ou post-it, ou alguma coisa, ou alguma regra que você estabeleça para você. Proibições. Você põe lá na porta do banheiro, proibido entrar com o celular, para você mesmo. Na cama, proibido ir para a cama com o celular. Então, você vai, hora do almoço, você determina, você passa a ter o domínio, porque qual é a máxima da batalha espiritual? Nós fomos criados para ter governo. O diabo pegou o governo pela queda, pelo pecado. Então, quando você começa a governar o celular, você começa a colocar ele como uma ferramenta. Né? Você vai fazer aquilo que você precisa fazer naquele momento, não aquilo que ele quer que você faça. Isso aí você vai vencer. Né? Você vai ter tempo ósseo e vai... Aí, perseverando nisso, você vai começar a ter revelações de Deus. Coisas que você faz tempo que não tem. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu não estou mais com aquela... Não estou sentindo mais, eu não estou... vendo mais coisas, é porque você não tem tempo ósseo com Deus, você não tem tempo, mas você, de fato, você tem, porque você vai ver lá, você tomou banho em 40 minutos, porque você assistiu uma série lá dentro, fora os riscos de saúde, né, porque você ficar ali de cócoras no vaso, você está aumentando a probabilidade de você ter algum problema de próstata, você está aumentando a probabilidade de você ter algum problema renal, você está aumentando várias coisas, porque nós fomos criados, desculpa da palavra, os meus irmãos internautas, nós fomos criados para fazer nossa necessidade no mato. Nossa posição original para defecar... cócoras, né? Cócoras. Aí o vaso veio para dar um conforto, mas ele prejudica alguns órgãos. Agora, imagina você passar 30 minutos ali. E passa, eu estou falando com pessoas que passam. Entendeu? Passam. Então, quer falar para mim que você não tem tempo? Não, o tempo está sendo consumido com outras coisas. Sim. Né? Esse é um dado importante. Né? E outro é chamado ruminar. Nós somos criados e somos equiparados com as ovelhas, que é um animal que rumina. Ela come, depois ela volta o alimento e fica ali com o alimento, tirando mais energia dele, tirando mais proteína, mais sais minerais, mais nutriente. O ato de ruminar é trazer o alimento para extrair mais coisas. Antigamente, nós tínhamos um pastor e uma igreja. Nós íamos no domingo na igreja, ouvíamos a palavra e ficávamos
ruminando a palavra a semana inteira. O pastor pregou isso. Pô, é verdade isso, vou ler de novo. Você ficava digerindo aquela mensagem. Hoje não, hoje você ouve o pastor no domingo, segunda está ouvindo o Cláudio Duarte, na terça o Tiago Brunet, depois o cara do X. Ou seja, você está, perdão, não é pejorativo que eu vou falar, você está obeso e desnutrido. Porque você está cheio de palavras, você está cheio de versículo, você está cheio de repostar frases e cortes de pastores, mas você mesmo está desnutrido. Então, essas duas coisas têm que andar junto. O tempo de meditar e o alimento que você está comendo. A pastora... Pastora Cida. Pastora Cida. É muito mais saudável para toda a comunidade aqui de vocês ficar somente com a palavra dela, ou de quem pregou no domingo, a semana inteira. Você vai ficar muito mais forte contra todas as investidas de Satanás do que você na segunda-feira tá ouvindo outra mensagem, na terça outra, e ficar assim, nossa, você viu aquela mensagem? Nossa, falou comigo. Falou o quê com você, cara? Falou na sua alma, mas no teu espírito não falou. Deus não falou com você. Aleluia, aleluia. E nós temos que dar crédito à palavra que é dada ao nosso altar e ficar com ela, cara. E ficar com ela, que ela vai ser o suficiente. Ela é a mesa. Ela extrair, é a mesa. né? Extrair o máximo dela, entendeu? Crescer nela, investigar ela, até trazer perguntas para o pastor. Rapaz, faz uns 10 anos ou mais que eu não ouço assim, pastor, aquela palavra de domingo lá que o senhor pregou, li ali, pô, não ouço mais isso, cara. Quando a gente prega aqui, você fala, ó, pega um caderno, se eu perguntar hoje, lá na igreja, o que eu preguei na quarta, o nem os pastores sabem. Não sabe por quê? Porque ela está muito no superficial por conta do ócio. Da falta da ociosidade. Tudo descartável, né? Quando você vê o Salmo 23, você vai encontrar uma mesa, né? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, informação importante, você tem inimigos. Informação importante, tem uma mesa perante você. E nela, ele diz que unge a minha cabeça com óleo. Esse é um ato de fazenda, de agricultura. Antigamente não tinha tantos recursos tecnológicos e a veterinária não era tão avançada. Eu vivi isso, sou da roça, né? Existe uma mosca, ela até veio de outro país, de outro continente, aqui no Brasil, chama mosca do chifre. Essa mosca, ela perturba tanto a cabeça do animal que ele não consegue comer. E aí ele fica fraco, desnutrido e morre. Chega a morte, perda de peso, tudo isso. O que era feito antigamente, quando eu era criança, meu pai fazia? A gente besuntava a cabeça com óleo, as moscas não chegavam, para que ela pudesse comer. Então, a mesa está preparada. O inimigo está para perturbar. E unge a minha cabeça com óleo, para que eu possa comer. Em paz. Em paz. Em paz. Aí o perturbador, ele não está vendo essa cabeça ungida. Esse capacete da salvação. Ele não está tendo essa proteção aí não come. E vive perturbado, fraco, doente, e muitos que morrem. Porque esse texto ele foi transliterado lá para a ceia, de quando ele diz assim, que o apóstolo Paulo fala assim, não, por isso que há entre vocês muitos que estão doentes, fracos, doentes e mortos, porque não estão comendo da mesa, não estão se alimentando da mesa. Aleluia. O cálice dessa mesa toda vez que você vê a palavra cálice na Bíblia, ela está se referindo à condição. Então, quando ele fala assim, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, está dizendo assim, as coisas de Deus vão transbordar em você.
Porque cálice é condição. Você vê que Jesus fala assim, afaste de mim esse cálice, se for possível, ou essa condição que eu tenho que passar. Cálice na Bíblia é condição. Quando ele fala assim, esse é o cálice da nova aliança, ou a condição de se chegar a Deus, agora é por esse cálice. Tá? Então, eu sugiro sempre isso, das pessoas desejarem esse profundo de Deus dessa forma, né? Meu Deus, Aleluia. a gente tá nadando aqui faz 1h30 na glória a profundidade. Eu não tenho muito limite, não. Você pode pôr limite aí. Né? Que eu vou Não, falando, cara, a gente tá comendo aqui da palavra. É maravilhoso. A ceia também, a ceia, posso falar um pouquinho da ceia? Vai. Aleluia! Obrigado, Senhor. E fala assim, que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que no dia que foi traído, o Senhor pegou o cálice e, tendo dado graça, o pão, tendo dado graça, o partiu e disse, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, pegou o cálice, tendo dado graça, esse é meu cálice, a nova aliança. Aí ele vai falar uma palavra muito interessante, fala assim, todas as vezes que alguém comer ou beber desse cálice indignamente, será culpado do corpo e do cálice do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba. Esse texto ele é maravilhoso porque a ceia foi usada por muito tempo como um objeto de punição, né? Suspender, você vai ficar 6 meses sem ceia por conta desse pecado. O pecado mais grave volta o ano que vem. Você ficava a semana inteira pedindo perdão, não quero ser indigno. E aí tem aquele receio de pegar, mas o texto ele vai bem claro, chega ao ponto dele dizer assim, olha, é examinar e pegar, não é examinar e ver se vai pegar ou não. Examinar e depois come e beba. Olha, a palavra aqui no original, que é a palavra indigno, chama áxio, que é um braço de sustentação. Quem gosta de carro, braço axial. O axial, né? Que suporta, que suporta o peso. Então, todo carro tem lá, eu comprei esse carro. Então, o áxio dele, o eixo dele, o que ele suporta é 200 quilos, certo? Quando o Senhor estava falando assim, dessa indignidade, era que você estava inapto para carregar o que você está carregando. Você tem que você já viu aqueles caminhões que param nas balanças, nas rodovias, para saber se pode ir para frente ou não? E se não poder, tem que tirar o peso? É isso, cara. O Senhor está te chamando você para a mesa e fala assim, você tem fardo demais aí. Tem coisa que não tá dando, não tá fazendo você rodar. Você vai ficar fraco, doente, e você vai morrer, porque isso não faz parte do projeto. O eixo tá rodando errado, tá? A ceia nada mais é de nós termos um momento com Deus para Ele tirar aquilo que não é dele, limpar, por isso que examina, vai examinando, depois come, beba, se fortaleça e rode. A ceia é uma memória de quem nós somos. E ali vai, essa palavra descrita ali, áxio, ela tem essa força de trazer como eixo, né? Ligação com o reino de Deus. E aquilo que não pertence é hora de tirar. A ceia é hora de aliviar o fardo, tirar o pecado, examinar, olha, isso aqui não faz parte da minha carga. Isso aqui tem que sair. E por isso que ele fala, então beba, dizendo assim, não, vai sair hoje sim. Vai sair hoje sim, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu já fiz isso. Então você faz de novo, cara. Porque eu vejo as pessoas, às vezes põem a mão no peito e falam, eu não tomei a ceia porque eu tenho temor. Eu falo, cara, você não tem temor não, mano. Porque se você tivesse temor, você tinha tomado. Verdade. Sabe o que você falou? Eu temo a Satanás.
Porque eu não quero machucar Satanás. Eu não quero entristecer o Satanás pelo que eu estou fazendo para ele. E está dizendo que tem temor. Temor é dizer assim, eu preciso tomar essa ceia, cara. E hoje eu vou tomar uma decisão. Mês passado eu tomei, não consegui vencer esse vício, essa situação, mas eu vou vencer de novo. Eu vou vencer. Né? Vou jejuar, vou aprender, vou meditar, vou tomar decisões para que esse eixo fique livre para rodar para o reino. Né? Aleluia. Aleluia. Bom, muito bom. Ficaremos mais 1h30 fácil aqui. Vou concluir com algo que é para você compartilhar com a gente, né? Então, você está estreando esse novo quadro, então. Um salmo preferido, um salmo, um livro da Bíblia e um versículo. Tá. O Salmo 40, ele me traz muita alegria porque é uma condição que Deus resgata de um lamaçal, de um charco de lodo e firma os passos em uma rocha e muda minha alma, que coloca cânticos de alegria e fazem todos verem quem é Deus. Então esse salmo para mim é muito significante porque é uma condição que muitas pessoas precisam querer. Muitas pessoas querem que Deus os socorra e mude as condições deles no lamaçal. Mas Deus ele tem esse cuidado de tirar você do lamaçal para depois vir as mudanças. Isso me chama muita atenção e eu amo esse salmo. Eu fico sempre com ele no meu coração. E porque ele fala de tudo em nós, né? Da limpeza que tem que ter, da mudança que tem que ter e de onde nós temos que andar. Uhum. E a alegria de cânticos novos para as pessoas saberem quem é Deus. Um livro que eu sou bem assíduo nele, gosto todas as vezes que também preciso de um up, né? O livro de Ruth. Não porque ele é curto. E aí dá para ler várias vezes. Mas ali também traz uma coisa muito interessante. Quando Ruth, que é uma moabita, ela vai colher na seara ali de Boaz, né? Na eira. E aí eu vejo o cuidado de Deus, Wellington. Porque essa lei, ela foi feita lá no livro de Levíticos, cara. Os caras nem estavam na terra prometida ainda. Deus falou assim, quando vocês entrarem na terra, vocês não vão colher nem as beiradas, os cantos, né? E não vai pegar as espigas que caem no chão. Porque essas espigas, elas são dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Pô, não existia nem a terra ainda. Não existia nem os órfãos que iam beneficiar. Não existiam as viúvas. Deus já estava pensando. Deus já estava cuidando antes de ter qualquer situação. Então, essa mulher, ela foi cuidada por Deus quando o povo nem tinha... Porque ela não tinha direito. Ela era uma moabita. Ela não tinha parte na aliança. E aí, quando eu estou numa situação que está apertando meu coração, eu vou nesse livro que eu falo assim, não, o Senhor já está lá na frente cuidando. Ele já fez algo por mim. Eu só vou em busca, eu vou encontrar isso. Porque ele vai à frente. Ele já está cuidando, antes de eu sair de casa, ele já está cuidando. Aleluia. Eu gosto muito do livro de Ruth por esse sentido. E por eu ser também um estrangeiro da promessa. Né? E qual foi a que preparou para mim? Foi a cruz, foi Jesus. Ele preparou antes da fundação do mundo quem ia me salvar. Somos enxertados. Né? Somos enxertados. Aleluia. Falou enxertado, já ia falar outra coisa. Que a palavra enxertada.
Você vai mais meia hora. Não dá a palavra da videira, a videira verdadeira. Já tem que marcar a próxima, hein? Vou marcar a próxima. E aí, foi o livro da Bíblia, né? O Salmo. O versículo. E todos foram para sua casa, né? Aqui de praxe, que Deus amou, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Assim, palavra tal. Eu vou entrar no tal aqui, que realmente é uma palavra inexplicável. A palavra tal é como se nós quiséssemos explicar o inexplicável, né? De tal maneira, é uma coisa que fala assim, que tanto você me ama, eu te amo do tamanho do mundo, é o tal maneira, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo que eu amo na palavra. Muito bom. Eu gosto muito de João porque ele tenta explicar não, ele tenta colocar uma palavra para colocar o que não é explicável, né? Ele falou, se eu fosse colocar nesse livro todos os milagres que Jesus fez, não caberia, né? Então ele é meio exagerado, assim. Olha o exemplo bom que você deu de João aí, que pensa no Apocalipse, que foi escrito por João, quanta coisa, né? Aquela fala assim, eu vi uma janela, que a voz sobe aqui e vê. Imagina, ele era o último apóstolo vivo, já experientão, estava em Éfeso, que era meio que uma sede de 7 igrejas, por isso que ele cita 7 igrejas. Ele era o pastor sênior e comandava essas 7 igrejas, certo? Era impossível Deus revelar o Apocalipse nesse ambiente. Era impossível. Então Deus, usando um imperador que deixa de sacrificar, porque eles entenderam que quando eles sacrificavam, aumentava o número dos cristãos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exilá-lo. Levou ele para a ilha de Patmos. Enquanto ele achava que estava calando a boca de João, na verdade, ele estava abrindo a boca de João para o Apocalipse. Meu Deus. O João só teria toda essa visão se ele tivesse... Porque aqui era o quê? A igreja de Pérgamo, de Tiatira. Olha, o irmão lá Só problema. Só problema, cara. Só problema. Ele foi pro ócio. Ele foi para o ócio. Deus precisou levar ele aqui. Falou, bom, agora aqui você vai receber a última, o amém. Meu Deus. Aqui ele não conseguiria. Glória a Deus. Deus é demais, Deus né? é demais. Meu Deus. Paga um pau para Deus. É isso aí. Cara, muito obrigado pela sua visita. Que agradeço, cara. Vamos uma alegria. Aqui com... Estamos mergulhando, assim, ó, quase me afogando na profundidade das palavras. Aleluia. Já fica um convite para uma próxima vez. Tem muita coisa para a gente explorar ainda. A gente tem tanta coisa e é bom trazer para Deus. Tem até no nosso espólio aqui tinha a questão da atualidade das igrejas. Quais o maior desafio do pastor. Realmente tem muita coisa. Muita coisa. Mas desafio. você voltará. Amém. Em nome de Jesus. Teria o maior prazer e alegria de estar aqui. Legal. Foi uma manhã sensacional. Agora o convidado sempre ora para terminar o podcast. Eu vou me despedir. Gente, muito obrigado aí por você ter acompanhado essas 2 horas de aprofundamento aí na palavra de Deus. Se esse conteúdo abençoa você, então que você compartilhe, porque ele não pode morrer aqui. Você está vivo, você é um sacerdote, né? Exato. Qual que é o seu papel agora? Compartilhar isso falando e mandando esse vídeo para o maior número de pessoas. Então, antes eu vou me despedir aqui, mas ele vai orar ainda. Então, vejo vocês na próxima semana. Fiquem com o Senhor Jesus aí e que Ele possa a cada dia transformar a sua vida e que você possa ser um instrumento de Deus na terra. Amém? Amém. Pai, graças te damos por esse momento, por o Senhor estar aqui conosco, Pai. Obrigado por esta igreja, essa estrutura, a iniciativa do Hélio, da tua equipe, a ter a ousadia de levar a tua palavra nos meios de comunicação. Eu já declaro bênção, avanço, que o Senhor vai levar eles em lugares inimagináveis, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida de tudo, cuida da família, desse ministério. E esses que estão nos ouvindo, Pai, eu peço a tua bênção. Os seus
sentimento no coração deles, ó Pai. Eu repreendo toda obra do maligno, eu repreendo Amém. toda investida de Satanás e coloco, Senhor, a tua unção, teu sangue aspergido na vida de cada um, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus eu agradeço por esse momento, para a glória de Deus. Amém. E Amém. graças a Deus. Pode Amém? se despedir aí da galera. Pode fechar nele. Pessoal, Deus abençoe. Aqueles que vão me ouvir, estão me ouvindo hoje, ou vão ouvir em outro momento, eu declaro a bênção e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a próxima oportunidade. Deus Valeu. abençoe.